Paz e bem, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Eu aqui, Frei Edson Matias, seu professor de teologia, de espiritualidade e também da tradição mística que nós estudamos. Muito bem, se você quer contribuir aqui com essas aulas, por favor, o link está abaixo, pode começar a contribuir com R$ 5 ou sendo membro do canal, que tem 2 valores aí que eu não me recordo agora. Pode começar no Apoia, pode começar com 5, 10, 15, 20, quanto que você quiser por mês. Já tem várias aulas gravadas e toda semana tem novidade aqui, então pode ficar tranquilo. Vamos lá, dar continuidade a esse caminho que a gente está fazendo já tem o quê? Uns 3 meses, creio, né? Nós estamos nessa caminhada. Espero que você tenha aí aproveitado, está aproveitando e vamos com tranquilidade. Hoje, continuando esse conjunto de aulas sobre a vida de oração, a partir do Catecismo da Igreja Católica. Então, nós estamos falando das bases, né? Da espiritualidade, da doutrina. Então, estamos usando o Catecismo da Igreja Católica. Muito bem. Então, nós estamos neste caminho de reflexão. Hoje, nós vamos falar sobre o caminho da oração. Então, a oração do Pai, a oração do Filho, a oração da Virgem Maria, a oração do Espírito, né? A oração de Jesus, a oração, vamos olhar aqui, do Espírito Santo, e também depois, na segunda parte, da Santa Mãe de Deus, que vai ser a outra aula, tá bom? Porque senão fica muito longa e você vai ficar cansativo para você. Vamos com tranquilidade. E vamos terminar com o resumo dessas 2 últimas aulas, se eu não me engano. Não, vamos terminar com o resumo das 2 aulas, essa e a próxima a gente termina, tá? Então vamos fazer assim, com tranquilidade, pega o seu caderno, anote e vamos aprofundar na espiritualidade, na teologia. Na tradição viva da oração, cada igreja propõe aos seus fiéis, segundo o contexto histórico, social e cultural, a linguagem da sua oração. Palavras, melodias, gestos, iconografia. Uai, Fei, peraí, não estou entendendo. É porque nós caminhamos, né? Então não tem como eu rezar como rezavam os primeiros cristãos, com as mesmas músicas, com os mesmos símbolos. Algumas coisas, sim, são de base, permanecem, né? Símbolos, a cruz, outros elementos simbólicos, como a iconografia do pão, do peixe, dos apóstolos representados como animais, né? Ali os animais que às vezes você vê na igreja, aí tem um touro, tem uma águia, né? Tem um homem, aí você fala, mas por que é isto, né? Então são os evangelistas. Também a imagem do espírito, como pomba, como fogo, como vento, né? Essas coisas, assim, permaneceram, né, ao longo da caminhada. Mas outras coisas não, as melodias mudam, né? O contexto, a língua muda, né? Agregamos outros elementos culturais da nossa tradição, cultural de cada país, né? Talvez o violão adentra, tem lugar que não, né? Então aí nós vamos. Compete ao magistério ajuizar sobre a fidelidade destes caminhos de oração à tradição da fé apostólica. E aos pastores e catequistas incumbe a tarefa de explicar o seu sentido, sempre com referência a Jesus Cristo. Então, houve épocas que nós não tínhamos a oração do terço, né? O rosário, não existia. Depois ele foi, vamos dizer assim, criado, evoluindo, né? Vamos dizer assim. Primeiramente com orações do Pai Nosso, né? Às vezes com mais contas ou menos conta, depois com mistérios, variando os mistérios. Até recentemente aumentou o mistério no terço, né? Até chegar ao que nós conhecemos hoje como rosário. E que pode, com o passar do tempo, também agregar outros elementos. Nós não sabemos, é um caminhar da igreja, né? A oração do Pai. Não há outro caminho para a oração cristã senão Cristo. Seja comunitário ou pessoal, seja vocal ou interior. A nossa oração só tem acesso ao Pai se rezarmos em nome de Jesus. Aqui é muito interessante, né? Mesmo a tradição aí do interior do Goiás, que eu morei, né, de Goiás, tem o Divino Pai Eterno, mas vocês podem reparar que sempre se reza o Divino Pai Eterno via o Filho, né?
pela intercessão da Virgem Maria, via o Filho. Ninguém conhece o Pai senão por mim, né? Então sempre tem que lembrar disso. Nós não podemos cair vamos dizer assim, numa espécie de não saber, né? Que é necessário a gente sempre passar pelo Filho, pelo Verbo encarnado, né? Porque é por ele. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente não pode esquecer o Filho, né, em direto ao Pai, porque o único caminho para o Pai é o Filho, no Espírito Santo. A santa humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus, nosso Pai. Então, a humanidade de Jesus é o caminho, porque nós somos humanos, né, e Deus se fez humano, divinizando a própria humanidade em Jesus Cristo. E nós caminhamos por esse processo de se tornar semelhante a Ele. A oração a Jesus. A oração da igreja é interessante, parece que eu acho que eu falei alguma coisa aqui diferente no início, né? Agora eu lembrei aqui, minha consciência disse alguma coisa aqui. Eu falei oração do Pai, né? Não, oração ao Pai, oração a Jesus, oração a Maria, né? Eu acho que eu estava meio aqui voando, né? Desculpa, gente. Então, a oração do Pai a gente falou, agora a oração a Jesus. A oração da igreja, alimentada pela palavra de Deus e pela celebração da liturgia, ensina-nos a orar ao Senhor Jesus, mesmo sendo dirigida sobretudo ao Pai, né, por Ele, que eu já falei no início. Ela inclui em todas as tradições litúrgicas formas de orações dirigidas a Cristo. Então, assim, em toda a liturgia da missa, está ficando confuso. Não, calma, vamos lá, devagar. Em toda a oração da igreja na missa, por exemplo, a gente está falando ao Pai, mas sempre por meio do Filho, né? Por mais que, às vezes, né, quando o padre fala assim, oremos, né, então, aí o padre fala lá naquela oração inicial da coleta que a gente chama, né? Então, ó Deus, né? Esse Deus é o Pai, né? Ó Deus, que congregaste sua família hoje aqui nessa festa de hoje São José, etc, né? Aí no final fala o quê? Por Cristo, né? Nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Então, sempre é dirigido ao Pai pelo Filho, né? Então, aqui nós estamos falando do Filho, Senhor Jesus. Certo salmo, segundo a sua atualização na oração da igreja e o Novo Testamento, coloca nos nossos lábios e grava nos nossos corações a invocação desta oração de Cristo. Filho de Deus, Verbo de Deus, Senhor, Salvador, Cordeiro de Deus, Rei, Filho muito amado, Filho da Virgem, Bom Pastor, nossa vida, nossa luz, nossa esperança, nossa ressurreição, amigo dos homens. Então, Jesus está ali presente, né? Mas o nome que tudo encerra é que o Filho de Deus recebe sua encarnação, Jesus, né? O homem. O nome divino é indizível pelos lábios humanos, mas ao assumir a nossa humanidade, ou seja, o Verbo se encarna, Jesus nasce. Ao assumir a nossa humanidade, o Verbo de Deus comunica-nos, né? Nos comunica a nós e podemos invocá-lo. Senhor, Senhor, salva, Yahvé, salva. O nome de Jesus contém tudo. Deus e o homem e toda a economia da criação e da salvação. Rezar Jesus é invocá-lo, chamá-lo a nós. É interessante, gente, aqui, vamos parar aqui. Presta atenção, porque a gente está lendo rápido e às vezes a gente deixa passar, né? Presta atenção. Rezar Jesus, invocá-lo, chamá-lo a nós, certo? Todas as vezes que nós rezamos e que estamos rezando a Jesus, nós estamos como que tornando semelhante a Ele. É como a gente tem uma mística da Idade Média que ela vai falar assim, né? Esse processo de nos assemelharmos a Deus é como colocar a lenha, né, o pedaço de madeira na brasa. Deus é a brasa e nós somos a lenha, que precisa de purificação, né, precisa de tirar a umidade para pegar fogo. E na medida que vai pegando fogo, vai se tornando brasa, tornando semelhante a Ele, né? Então, todas as vezes que nós nos colocamos em oração, então nós estamos deixando que a graça de Deus nos molde
para ficarmos cada vez mais semelhante ao Filho. E somente o caminho para o Pai se abre pelo Filho, porque nós somos gente, nós somos humano. Não tem como eu ser Deus direto, né? Não tem como eu assemelhar diretamente com Deus se não passa pelo Filho, o Verbo encarnado. Não tem jeito. Mas ele mesmo é Deus, né? A gente não pode esquecer isso. O seu nome é o único que contém a presença que significa Jesus é o ressuscitado. E todo aquele que invocar o seu nome acolhe o Filho de Deus que o amou e por ele se entregou. Esta invocação de fé tão simples foi desenvolvida na tradição da oração, sobre as mais variadas formas, tanto no Oriente como no Ocidente. Então, várias formas de oração ao Filho foram sendo construídas no passar do tempo. Eu recordo aqui da tradição oriental a recitação do nome de Jesus, né? Como, por exemplo, Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim. Essa repetição, né? Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim. Né? Então, repetindo. Então, essa invocação, ou mesmo no Ocidente, com a invocação do Santíssimo Nome de Jesus, na tradição franciscana, por Bernardino de Sena. Então, adentra esta invocação. A formação mais habitual transmitida pelos espirituais do Sinai, da Síria e do Atos é a invocação Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores. É isso que eu acabei de falar, só que aqui está nessa tradição mais originária da Síria, né? Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores. Tem muitas outras invocações que reduzem esta oração, né? Por exemplo, Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim. Ele conjuga o hino cristológico de Filipenses, essa frase, né? Com a invocação do publicano e dos mendigos da luz. Né? Ou seja, o publicano que está ali batendo no peito, né? Quem sou eu para levantar os olhos até a Deus? E o mendigo que pede, tende piedade de mim, né? Ele vê de Jesus passando e começa a gritar. Por ela, o coração sintoniza com a miséria dos homens e com a misericórdia do Salvador. Aqui não só por mim, né? A gente não reza, invoca o nome de Jesus somente para mim, né? Não, como igreja, a gente tem que ter consciência que toda oração ela está em união com a igreja, né? Está em união e partilha com os sofrimentos e as alegrias de toda a igreja. Então, a oração sempre tem que ter essa comunhão, essa união, né? Essa preocupação. Lembra da alegria de Maria, também depois de Isabel, quando, pela anunciação, quando Isabel percebe Maria, né, grávida. A sua alegria não é uma alegria simplesmente por si, é uma alegria de um povo, não, ela expressa a alegria de um povo. Né? Maria, José, Isabel, Joaquim, Ana estavam ansiosos, esperavam a redenção de Israel. E nós também devemos assim caminhar, né? Ansiosos para que a presença de Deus se faça. A invocação do Santo Nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, muitas vezes repetida por um coração humilde e atento. Não se dispersa no mar de palavras. É interessante isso aqui, gente, que a invocação simples, às vezes nós estamos passando por perrengues na vida e às vezes não dá para rezar um rosário, né? Porque o nosso coração está muito inquieto. Não estou dizendo que a gente tem que deixar rezar rosário, estou dizendo que às vezes em situações da vida, que a gente está passando por situações difíceis, muito difíceis, de sofrimentos grandes, de decepções, de frustrações, de perdas de entes queridos. Então, orações curtas nos ajudam. Por exemplo, Senhor, tende piedade de mim. Né? Ou Senhor, ilumina o meu coração. Jesus, ilumina o meu coração. Jesus, ilumina o meu coração. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Repetir isso, né? Às vezes a gente fica repetindo uma frase dessa. E isto nos afasta de um mar de palavras.
Porque nós somos muito verborrágicos, né, às vezes, né? Ah, Jesus, eu não sei o que, começa a falar. E às vezes o que nós precisamos é só falar coisas simples. Deus já sabe o que nós precisamos, né? Mas guarda a palavra e produz fruto pela constância. E é possível em todo o tempo falar essas frases, porque não constituem ocupação a par de outra, mas é a ocupação única, que é o que? A de amar a Deus, que anima e transfigura toda ação em Jesus Cristo. A oração da igreja venera e honra o coração de Jesus, tal como invoca o seu santíssimo nome. Adora o Verbo encarnado e o seu coração, que por amor aos homens se deixou transpassar pelos nossos pecados. Então, contemplar o coração de Deus, contemplar esse coração apaixonado por nós, mirar adentro, né? É uma coisa interessante, né, que na tradição franciscana, Francisco de Assis gostava de rezar nas grutas, né, da Itália, das cavernas, e são grutas estreitas, viu? Que ele ficava rezando, porque ele queria como que adentrar no coração, dentro. Essas fendas nas rochas, essas grutas, era como para ele adentrar dentro do coração de Deus, né? Ficar ali, escondido em seu coração. Contemplar esse coração amoroso. Adora o Verbo encarnado e o seu coração que, por amor dos homens, né, foi transpassado pelos nossos pecados. A oração cristã gosta de percorrer o caminho da cruz via sacra, no segmento do Salvador. Essa é uma tradição popular, né? Estamos bem conhecida aí na época da Semana Santa. As estações do pretório ao Gólgota e ao túmulo ensinam o caminho de Jesus, que pela sua santa cruz remiu o mundo. Então nós falamos sobre orar ao Pai, orar ao Filho e agora orar ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E depois nós vamos falar, né, pedindo a intercessão de Maria, que nós vamos deixar para uma próxima aula, tá? Mas vamos terminar aqui no Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, se nós estamos dizendo com o coração, não simplesmente da boca para fora, é o próprio Espírito que está agindo em nós. Todas as vezes que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, pela sua graça preveniente, nos atrai para o caminho da oração. Eu falei agora espanhol, né? Tentando misturar um portunhol aqui. Preveniente, né? Que nos atrai para o caminho da oração. Então, é uma graça dada por antecipação, né? Então, a gente tem talvez uma ilusão, eu comecei a rezar e foi maravilhoso, mas o Espírito Santo que nos impulsionou. Uma vez que ele nos ensina a orar, lembrando-nos Cristo, como orar-lhe a ele próprio. A igreja convida, pois, a implorar cada dia o Espírito Santo, especialmente no princípio e no fim de qualquer ato importante. Principalmente nos momentos de oração, nos momentos de decisões, né? Nos momentos, por exemplo, a gente vai ter uma conversa que necessita de tranquilidade, invocar o Espírito Santo. Uma reunião, uma pastoral, um momento de oração comunitária, oração pessoal. Se o Espírito Santo não deve ser adorado, como é que ele me diviniza pelo batismo? E se deve ser adorado, não há de ser objeto de um culto particular. Então, devemos adorar o Espírito Santo e devemos fazer um culto particular, nesse sentido de invocá-lo, né, pessoalmente. A forma tradicional de pedir o Espírito Santo é invocar o Pai por Cristo nosso Senhor, para que nos dê o Espírito Consolador. Jesus insiste nessa petição em seu nome no próprio momento em que promete o dom do Espírito de verdade. Mas também é tradicional a oração mais simples e mais direta. Vinde, Espírito Santo. Ou seja, podemos pedir a Jesus, podemos pedir ao Pai, mas também podemos pedir diretamente. Cada tradição litúrgica desenvolveu-a em antífonas e hinos. Por exemplo, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E assim vai, né? Já conhecemos essa oração. Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, em tudo enchendo, tesouro de todo o bem e fonte da vida, vem, habita em nós, purifica-nos, salva-nos, tu que és bom. O Espírito
cuja unção impregna todo o ser. É o mestre interior da oração cristã. Ele nos ensina a orar e ora em nós. É o artífice da tradição viva da oração. Há, é certo, tantos caminhos na oração como orantes. Isso aqui é bem interessante, né, gente? Ó, escuta, por favor, né? Se você que chegou aqui, até aqui, escuta isto, porque temos que aprender hoje dentro da igreja. Porque, às vezes, o que nós devemos rezar junto e iguais é quando a gente está reunido em assembleia orante, como na missa. Então, nós rezamos juntos, como em um só coro. Mas quando nós estamos rezando sozinho, vai variar no nosso estado de vida, se sou solteiro, se sou casado, se sou jovem, se sou mais velho, né? Se tenho mais tempo, se tenho menos tempo, porque cada um faz um caminho, ou seja, tantos caminhos na oração como orantes. Mas é o mesmo Espírito que age em todos e com todos, age no monge, age na freira, age no solteiro, na leiga, consagrada, no casal. Então, cada um vai rezar de uma forma, vamos dizer assim, né? Vai ter o seu jeito. E na oração, e na comunhão do Espírito Santo, que é a oração cristã, é a oração da igreja. Muito bem. Vamos ficar por aqui. Então, se você chegou até aqui, muito bem. Próximo encontro, próxima aula, nós vamos falar sobre a comunhão com a Santa Mãe de Deus. Então, rezando a Santa Mãe de Deus, pedindo a sua intercessão. Nós vamos terminar essa aula, então, sobre a oração ao Pai, ao Filho e ao Espírito e pela intercessão de Maria, tá bom? Vamos terminar com a intercessão de Maria. Muito bem. Obrigado por ter chegado aqui. Estamos te aguardando aí na próxima aula. Abraço, Deus te abençoe.